Olá, eu sou a Isabela e agora eu vou dar continuidade às nossas aulinhas de Python que a gente estava tendo até agora. Partindo da aula 4, agora a gente vai dar uma introduzida na biblioteca Turtle, que mais pra frente a gente vai usar para fazer um joguinho. Então, na aula 3 a gente viu um pouco sobre bibliotecas, classes e objetos, e agora a gente vai ver essa biblioteca em específico e aprender algumas das suas funções. Então, primeiramente, a gente tem que ver o que é essa biblioteca, o que é o Turtle. Bem, como na aula 3 a gente já viu, bibliotecas são conjuntos de módulos, funções já prontas. E nessa biblioteca em específico, ela é muito recomendada para pessoas que estão iniciando no Python por causa que ela é uma biblioteca muito intuita. Ela é uma biblioteca divertida de se mexer. E o que basicamente a gente faz com ela? A gente vai criar uma tela através do Python e vai usar uma tartaruga como se fosse um pincel. E assim a gente pode desenhar formas, a gente pode criar traços nessa tela. E eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Primeiramente, a ideia é mais ou menos essa. A gente tem uma tartaruga e através de comandos que a gente vai usar usando lógica de programação, a gente vai fazer essa tartaruga andar e vai fazer ela desenhar na tela. Ela pode ir para frente, para trás, para o lado, girar. Então aqui a gente pode ver formas bem complexas que a gente pode criar com essa biblioteca. E também, além de criar formas geométricas, a gente também pode criar outras coisas, como por exemplo jogos, que na próxima aula a gente vai começar a desenvolver um jogo usando a biblioteca. Então, vamos para ação. Vamos agora ver como a gente usa essa biblioteca e criar algumas formas geométricas, dar uma treinada para quando a gente chegar na nossa próxima aula, a gente conseguir usar bem a biblioteca. Muito bem, então agora a gente está aqui no Visual Code, que é o que a gente vai usar para escrever as nossas linhas de código e mexer com a biblioteca Turtle. Na aula 2 a gente aprendeu a usar ela, instalar, como usar, aprender um pouco do princípio do Python e agora a gente vai usar esses princípios. Então, vamos começar a mexer com a biblioteca. A primeira coisa quando a gente mexe com uma biblioteca que a gente tem que fazer é chamar ela para dentro do Python. Ela não vem inclusa no Python, então a gente tem que dizer para o Python: olha, Python, a partir de agora eu vou começar a usar essa biblioteca. Então, como a gente faz isso? A gente vai usar a palavra import. Reparem que palavras que têm algum significado na linguagem já aparecem para mim quando a gente usa o Visual Code, tá? Ele é muito bom por causa disso. Já aparecem para mim completando e até descrições de como usar, o que deve, o que não pode. Então a gente usa a palavra import e na frente dela a gente vai dizer o nome da biblioteca que a gente quer. No nosso caso, é a biblioteca Turtle. Ok, então. Já dizemos para o Python que a gente vai usar essa biblioteca. E a primeira coisa que a gente vai fazer então é criar uma tela. A tela que a nossa tartaruguinha vai andar e vai desenhar por cima. Para a gente criar essa tela, a gente vai criar um objeto que será a tela. A gente aprendeu na aula 3 o que são objetos e a gente vai criar esse objeto e vai reservar ele dentro de uma variável. O porquê disso? Se eu crio um objeto e não referencio ele, vamos supor, eu sou uma pessoa, mas eu não tenho nome, eu não tenho um RG, ninguém vai me achar. Eu fui criada, mas ninguém consegue me referenciar. A mesma coisa acontece com objetos. A gente cria objetos, mas a gente tem que reservar eles em algum lugar. Esse lugar que a gente chama de variável, porque depois a gente pode chamar esse nome que a gente deu para ele, no caso a variável, e poder manipular o objeto. Então, vamos criar um nome qualquer. Eu vou dar o nome Canvas, porque é tela em inglês, mas pode ser qualquer nome. Eu escrevo aqui Canvas, igual, essa aqui é a nossa variável, e agora a gente vai criar o nosso objeto. Falar, essa variável aqui vai ser igual a esse objeto. O objeto tela, então a gente vai chamar biblioteca Turtle. Opa, escrevi errado.
dou um tab, ele completa pra mim, acerta. Turtle Screen. Esse aqui é o objeto que a gente vai criar. Existem outros objetos na biblioteca, mas por enquanto vamos criar o objeto tela. Então, ok, falei para o Python que eu vou usar a biblioteca Turtle aqui na linha 1. A linha 2 eu pulei. A linha 3 eu criei meu objeto, que é minha tela. Então, quando a gente compilar aqui, o esperado é que a tela apareça. Então, vamos compilar esse código aqui. Embaixo vocês podem ver que já está compilando. Apareceu, sumiu. A tela sumiu, não era o que a gente queria. Por que isso aconteceu? Em programação, a gente vai ter uma execução sequencial. E quando essa execução acabar, ela entende que ela não precisa mais ficar quando chegar na última linha, ela entende que ela não precisa mais ficar executando aquilo. Foi o que aconteceu aqui. Ela falou, ela precisa da biblioteca Turtle. Linha 2 não tem nada. Biblioteca 3 precisa de uma tela. Chegou aqui nesse último parênteses, ela falou, acabou, eu não preciso mais executar isso aqui, vou acabar com o código. E não é isso que a gente quer que continue executando, que a tela continue aqui pra gente. Então agora, não referenciando mais o objeto, mas sim a variável, a gente vai falar pro Python, pro meu objeto tela, o canvas, eu não quero que você pare de executar. E para isso a gente vai usar esse módulo aqui, main loop, continue rodando para mim. Então vamos tentar executar agora e ver se a tela some. Agora a tela não some mais, porque ela vai continuar executando até eu manualmente parar de executar isso. Então vou parar aqui. Ok. Então vamos agora dar uma mexida no nosso objeto, vamos dar uma cor para ele, um título, porque afinal já vem todas essas funções dentro da biblioteca, vamos usar algumas delas, algumas básicas. Então vamos dar uma cor para nossa tela, aí a gente vai escrever o nome da variável e o módulo é esse aqui, ó, tá aqui embaixo já, bgcolor. E a gente vai falar que cor a gente quer. Como a gente vai falar um texto, vai usar uma string, a gente põe entre aspas. Texto a gente sempre põe entre aspas aqui dentro. Eu vou colocar blue, de azul. Eu vou dar um título para a nossa tela. Então, canvas.title, completou aqui para mim, aperto tab. Ele até fala ó, o tipo de variável, o tipo de valor que ele aceita aqui dentro. Ele aceita um valor string, que é um texto. Então, vamos pôr um textinho aqui. Eu vou pôr aula 4. E vamos dar também um tamanho. O tamanho, o módulo é setup. Agora, a gente vai pôr um valor numérico. Então, a gente não vai precisar das aspas. Reparem que aqui, ó, ele põe pra mim o que é aceito aqui dentro como parâmetro, o que ele vai aceitar dentro dos parênteses. Então, ele aceita int, valores inteiros, ele aceita float, valores decimais. Então, eu poderia pôr tanto, como é largura e altura, eu poderia pôr tanto o inteiro 1000 e 1000, mas eu prefiro pôr em float. Então, a gente põe um 0.5 só. 0.5, 0.5, ok. Vamos executar para ver se deu uma alterada na nossa tela. Não deu uma alterada na nossa tela. O que será que aconteceu? Vocês lembram que eu falei que ele vai executar sequencialmente? Então, ele chama a biblioteca, cria o objeto, e ele chega aqui na quarta linha, e ele começa a execução em loop, não para. E ele não chega a descer essas outras linhas aqui, porque ele fica nessa linha aqui fazendo loop. Então, a gente tem que pegar essa última linha aqui, a linha 4, que está falando que vai ficar rodando em loop para a tela não morrer, e colocar embaixo de tudo que a gente escrever. Porque assim ele vai rodar essas outras linhas aqui também. Então, vamos lá. Deixa eu parar a execução. Inverter aqui. Coloquei em último de tudo. Vamos ver agora. Agora a tela alterou. Então, a gente criou a nossa tela
E agora a gente vai criar o nosso segundo objeto, que vai ser o nosso objeto turtle. Então, a mesma ideia de antes, a gente vai criar uma variável para referenciar esse objeto. Reparem que quando a gente cria o objeto, a gente pode manipular ele, certo? Então, a gente criou o objeto tela, que vai ser um objeto diferente da tartaruga, que a gente vai usar como pincel. A gente manipula do jeito que a gente quiser aqui. Agora a gente vai criar a nossa tartaruga e manipular ela do jeito que a gente quiser. Então, eu vou dar o nome de tartaruga, pode ser o nome que vocês quiserem, tartaruga, igual o nome da biblioteca, turtle. E para criar uma tartaruga, olha só, é turtle também. Então, a gente já criou a nossa tartaruga. Só que ela não vai estar com a forma de tartaruga, porque a gente vai ter várias formas que a gente pode... o legal da biblioteca, a gente tem como manipular de várias formas. Novamente, ó, lembrando que esse aqui sempre fica no final. Vamos executar de novo. Tá vendo? Ele não fica com formato de tartaruga. Então, a gente vai dar esse formato para ela. Ok? Então, como padrão não é a tartaruga, a gente vai colocar falando que queremos a tartaruga. Então, deixa eu descer uma linha aqui, assim. A gente pode também... Outra coisa muito interessante é que a gente pode comentar o nosso código, porque fica muito mais fácil de a gente entender ele. Então, quando a gente coloca jogo da velha, escreve qualquer coisa aqui, isso aqui não é uma linha interpretável. Então, a gente pode escrever qualquer coisa, uma anotação, algo que vai fazer a gente lembrar depois quando a gente olhar o código. Então, aqui eu vou colocar objeto tartaruga. E aqui em cima, eu vou colocar objeto tela. E aqui eu vou falar que é para manter a tela em jogo. Manter a tela rodando. Ok, então vamos configurar o nosso pincel para tartaruga. Então, tartaruga, quando ele coloca a dica pra gente, se a gente apertar a tab ele completa. Ponto shape, que significa em inglês forma. Então, como a gente vai colocar um nome, abre aspas, a string, e para chamar a tartaruga a gente escreve turtle. Tem outras formas também, mas a gente vai querer usar em específico a tartaruga. Vamos dar uma cor para ela, tartaruga.color. Ela vai ser branquinha. E vamos compilar agora. Agora sim a gente tem nossa tartaruga em tela. E do jeito que a gente configurou ela, branquinha. E agora que a gente já tem a nossa tela e o nosso pincel, a gente pode finalmente começar a criar formas com ela, que é o objetivo da biblioteca. Então, usando a lógica de programação, a gente pode falar para essa tartaruga se movimentar na tela, e isso vai fazer ela deixar um rastro, e esse rastro vai ser o nosso desenho. Então, a gente vai usar comandinhos, eu vou colocar aqui entre comentado. Forward, que é para ir para frente. A gente vai ter backward, para ir para trás. E a gente vai ter como girar ela. E a gente vai usar isso, right, que é para ir para a direita, e o left, que é a esquerda. Através desses 4 comandos, a gente vai conseguir movimentar e girar ela da forma que a gente quiser. Então, vamos fazer um teste aqui com a nossa tartaruga. Novamente, vou falar no objeto tartaruga. Eu quero andar 100 casas para frente.
Então a gente vai, como é para frente, a gente vai usar o forward. Tá vendo? Aqui dentro ele colocou a distância. Aqui dentro, esse valor que a gente põe são em pixels, mas vamos entender eles agora como passos. Então, se eu colocar 100, ele vai dar 100 passos para frente. Vamos então fazer ela dar 100 passos para frente e vamos girar ela. Vamos girar ela para a esquerda. Então, tartaruga, ponto, left. Aqui é um ângulo. Então, lembrando das aulas de matemática que a gente teve, se a gente girar 90 graus, aqui eu estou em 0 graus, se eu girar 90 graus, ela vai ficar com a cabeça para cima. Então, vamos pôr aqui 90 graus. E vamos ver o que acontece. Vocês viram? Ela andou bem rapidinho. Ela andou pra frente e girou a cabeça. Ela foi um movimento bem rápido, mas dá pra ver ela se movimentando. Então, agora vamos começar a criar formas geométricas com isso. A gente fez ela andar, então acho que a gente já é capaz de criar algumas formas básicas. Vamos apagar isso aqui, porque ela vai deixar um rastro na tela, e a gente não quer isso. A gente quer desenhar por vez para entender bem. Então, vamos começar desenhando um quadrado. Um quadrado, a gente fez o movimento de andar para frente e girar a cabeça. Um quadrado é basicamente isso, só que fazendo 4 vezes. Então, se eu andar para frente, tartaruga, no objeto tartaruga, ande para frente 100 casas. E vire a cabeça para cima. Tartaruga, left, right, vou pôr para o right. Right 90. E agora com esse movimento a gente vai repetir ele 4 vezes. Então vamos lá. Tartaruga, ponto forward, 100 casas. E gira de novo a cabeça. Tartaruga, ponto forward, 100 casas. Gira a cabeça e por uma última vez. Vamos ver se deu certo então. Ó. Outra coisa que a gente tem que reparar bastante é que quando a gente escreve algo que não é compilável, ou seja, não está parte dentro da linguagem, ela vai reclamar. Se separem aqui que eu escrevi tartaruga, o objeto, certo, ponto, e o write faltou uma H. E na hora de compilar, ele vai compilar por linha e quando ele achar um erro, ele vai parar essa compilação e vai falar, opa, aqui a gente tem um erro, é isso aqui mesmo que você escreveu? Isso aqui não é aceito. Então a gente para e conserta o nosso código. Vamos tentar agora. Certinho. Ele fez de cabeça para baixo agora porque eu falei para ele girar a cabeça para right. Então ele estava reto aqui, cabecinha dele aqui. Left ele girava para cima, right ele gira 90 para baixo. Então ele começou andando daqui e fechou o quadrado. Vamos tentar agora desenhar outras formas, mas eu quero que vocês deem uma pensada de como a gente pode fazer isso. Então vamos começar com um retângulo. Vou dar um tempinho aqui para vocês. Pausem o vídeo e tentem fazer vocês. E aí, pessoal, conseguiram pensar? Então vamos lá. Isso aqui tá fácil porque é muito igual ao quadrado.
Então, nossa, agora que eu percebi, eu tô escrevendo tartaruga, mas não tem problema. Vamos arrumar aqui, ó. Tarta, tartaruga. Ficou até bonitinho, mas não, vamos escrever no português certo. Tartaruga. Então, andando pra frente. Só que agora a gente vai fazer um esquema que na horizontal a gente vai fazer ele andar um pouco mais e na vertical a gente vai fazer ele andar um pouco menos, porque assim vai formar o nosso retângulo. Então vamos dar uns 150 passos na horizontal, ele vai começar na horizontal e vamos girar ela. Vamos girar agora pra cima, vai. Left 90. E agora que ela vai andar aqui, vai virar pra cá, ela tem que andar pra cima. Só que na vertical, a gente tem que dar menos passos. Então, tartaruga, ponto forward. Vamos dar 100 passos pra ela. E assim a gente vai fazer ela dar todo o giro. Então, tartaruga, ponto left, 90, tartaruga, ponto forward, 150, tartaruga, ponto right, não, left, 90, e uma última vez, tartaruga, ponto forward, 100. Tá, vamos ver se funcionou. Dava pra dar mais uma estendida, mas formamos nossos retângulos. Agora a gente vai criar uma forma um pouco mais difícil, que vai ser o triângulo. Nesse caso, a gente não vai poder. A dica que eu vou dar pra vocês é que a gente não vai poder usar o ângulo de 90 graus, porque 90 graus ele só vai girar a cabeça. A gente vai ter que usar um outro ângulo. Então, vão dando uma pensada, que eu já vou escrever aqui como que vai ficar. Fizeram, despausaram o vídeo, então vamos lá. Tartaruga, ponto forward, vamos começar o padrão. Ele vai andar 100 casas pra frente. Só que agora a gente não pode fazer ele girar só 90 graus, ele vai dar só um giro reto. A gente tem que fazer ele dar um giro curvado. Então eu vou pôr tartaruga, ponto left, para ele girar para cima. E eu vou pôr um ângulo de 120 graus. E vamos fazer ela andar. Ela vai girar a cabeça, 120 graus. E vai andar 100 casas. Agora ela vai dar de novo um giro de cabeça. 120 graus. E vai andar. E vamos ver a mágica. Viram que ela deu um giro aqui, 120, subiu, deu outro giro, desceu. No caso foi reto, porque a cabeça dela estava virada para baixo. E parou no mesmo ponto que ela startou. A gente tem muitas outras formas que a gente pode criar, que nem aquelas formas mais complexas que eu mostrei para vocês antes. Mas agora vamos dar uma parada na criação de formas e vamos ver algumas outras funções bem legais que a gente pode usar com a biblioteca. Uma delas é para a gente mexer com as coordenadas. Deixa eu apagar essa parte aqui. Então, agora a gente vai fazer ela se movimentar, só que usando as coordenadas. Então, a gente vai... Imagine que a nossa tela é o plano cartesiano. A gente vai apontar um ponto nesse plano e ela vai se movimentar até lá. Então, agora a gente não vai mais usar esses comandos.
a gente vai usar um comandinho chamado goto. E dentro dele a gente vai passar dois parâmetros, o valor em x e o valor em y. O valor em x é o valor na horizontal e o valor em y é o valor na vertical. Então, suponhamos que eu queira que ela faça um traço reto. Então, ela vai andar em x, mas em y ela não anda, porque y é para cima. Então, vamos falar isso para o Python. Então, o objeto tartaruga, ele vai usar o comando goto, e eu quero que ele trace uma linha reta. Então, ele vai andar em x, mas não vai andar em y, então aqui vai ser um valor zero. Vamos ver como é que fica. Tô compilando. Exatamente, ele não andou em y e andou em x. Vamos fazer agora o inverso. Que ele não vai andar em x, mas vai andar em y, vai andar para cima. Deixa eu recompilar. Ele andou para cima. A gente também pode usar valores negativos, andando para baixo. E com essa ideia, a gente pode também criar formas. Só que agora fica um pouquinho mais complexo porque a gente tem que pensar em que ponto no plano cartesiano a gente vai mexer. Então, por exemplo, para criar um quadrado, eu vou mostrar aqui para vocês, esse aqui é o GeoGebra, e como a gente faria para desenhar um quadrado no plano cartesiano. Então, primeiramente a gente vai fazer, eu vou criar os pontos aqui para vocês verem como a gente vai fazer ele andar. Então, o primeiro movimento que a gente poderia fazer é ele indo para cima. Então, ele não vai andar em x, mas ele vai andar em y. Então, aqui a gente vê nos pontos A. Ele vai andar até aqui. Agora, a gente precisa que ele ande até aqui. Então, no ponto B, ele já está 100 para cima. Então, a gente continua no 100 e vai fazer ele andar agora 100 em x. Então, ele vai andar 100 em x. E ele já estava 100 aqui em cima. Então, ele vai andar para cá agora, neste pontinho aqui. Ponto B. Agora, ele vai ter que descer tudo. Então, o nosso y vai ter que ser 0. Ele vai ter que chegar aqui no y0. E no x, a gente continua em 100. Então, a gente coloca... Deixa eu ver o estranho. 100 em x e 0 em y. E agora a gente volta para a origem. Qual que é a nossa origem? É 0, 0. E ele vai fazer todo esse caminho. Aqui eu criei os pontos, mas o que vai acontecer com a nossa tartaruga é que ela vai andar isso aqui. Então, vamos fazer isso aqui em código. Então, como a gente aprende, a gente vai usar o goto. Deixa eu apagar, vamos fazer do princípio. E vamos lá. Pega o nosso objeto, tartaruga, goto. E o mesmo esquema que a gente fez ali no GeoGebra. Tartaruga. Eu escrevi errado aqui. Goto. Ele coloca aqui só x, porque eu tenho também a possibilidade de colocar só em x. Mas a gente pode também, aqui, eu posso colocar tanto em x e não colocar nada em y, quanto eu posso colocar o valor de x e y, que é o que a gente está fazendo. Então, ele andou para cima, agora ele vai andar para o lado. Vai voltar para baixo. E vai voltar para a origem. Vamos ver se funcionou. A gente conseguiu agora desenhar uma forma geométrica usando só as coordenadas. Então, tem também uma outra função que eu quero mostrar para vocês, que é a home, que quando a tartaruga anda, a gente pode usar tanto o goto
0.0 para ela voltar à origem, quanto a gente pode usar tartaruga ponto, nome do objeto, esse método aqui, o home, que ele vai voltar para a origem. Então, vamos fazer ela se movimentar um pouco. Tartaruga vai andar 200x e 10 aqui, e ela vai voltar para a origem. Depois ela vai andar de novo e vai voltar para a origem. Vamos ver. Acho que é. Eu não, não parei de compilar. Vamos compilar de novo. Fiz errado aqui, escrevi errado. Python reclamou que ele não entendeu o que é isso, porque eu esqueci de chamar o método. Agora foi. Não chamei o método de novo. Então ele vai fazer um movimento bem rápido. Ele foi, voltou para a origem aqui no Goto 0,0. Aí ele foi de novo. No tartaruga.home, ele voltou para a origem novamente. E agora as últimas coisas que eu queria mostrar para vocês, de além de desenhar, é como a gente pode manipular esse pincel, que a gente também vai usar um pouquinho na nossa próxima aula. Então, vamos dar uma olhadinha. Então, os últimos comandos que eu queria mostrar para vocês é como a gente pode fazer a tartaruga andar, mas sem deixar o rastro na tela. Então, o que a gente pode pensar quando a gente tem uma caneta? A caneta, quando a gente pressiona ela contra o papel, a gente vai escrever e vai deixar um rastro. Quando a gente levanta a caneta e escreve no ar, a gente não está deixando um rastro no papel. É a mesma ideia aqui. A gente vai ter dois comandinhos que a gente vai falar para colocar, olha, coloca o pincel sobre a tela e anda. Mas a gente também tem como levantar esse pincel e fazer a tartaruga andar sem encostar na tela. Então vamos apagar aqui. Eu vou escrever, para ficar fácil o entendimento, eu vou escrever caneta. A tartaruga é a nossa caneta desde o princípio, mas eu vou escrever caneta no papel. Por padrão, a gente já começa mexendo com o nosso pincel, nossa tartaruga encostada na tela. Ela começa com esse código aqui, mas é padrão dela já. Mesmo se eu colocar, já está assim. Pen down. Caneta abaixada. Então, se eu andar com ela, tartaruga, eu vou fazer ela andar um traço reto para frente. Então, 100, 0. Ela vai fazer o rastro normal, assim como ela já estava fazendo antes. Opa. Aqui novamente eu não pus o Goto. É para ver se vocês estão espertos. De não esquecer de colocar o módulo. E eu não apaguei aqui em cima, né? Senão ele vai andar aqui, vai voltar e vai fazer esse movimento. Deixa eu apagar isso aqui. Agora sim, ela só vai andar normalmente. Andou sempre pra frente, assim como já estava fazendo. Agora eu quero que ela ande sem encostar o pincel na tela. Então vou por aqui caneta flutuando, vamos entender assim. E eu vou agora colocar nosso objeto e eu vou falar pen up. Agora escreve com a caneta levantada, pen up. Pen up. E vou passar novamente o valor de coordenada. Agora ele já está 100 aqui, eu vou fazer ele subir 100. Vocês viram? Ele foi aqui, andou 100 com a caneta baixada e aqui ele subiu sem encostar a caneta na tela. Então, gente, essa foi a aula 4. Na próxima aula a gente vai começar a desenvolver um joguinho usando os conceitos que a gente aprendeu aqui. E ele vai ser um joguinho que vai durar 3 aulas. Então, espero vocês lá. Obrigada. E é isso.